tudo certo? Somos os estudantes da professora Elizabeth Albano de Educação Física do módulo 7 de Mecânica do UFSC Joinville. E hoje o meu grupo, que é composto por mim, Isabela, David, Felipe, Jennifer e Pedro, vai falar um pouco sobre o esporte de aventura rafting. O rafting foi escolhido pelo grupo pelo motivo de, apesar de ser classificado como um esporte radical, pode ser praticado por qualquer pessoa. Então, adiante você vai ficar sabendo das principais características do esporte e quem sabe ficar com vontade de praticar ele no futuro. E ao decorrer do seminário, vamos apresentar a sua história, no que consiste o rafting, as modalidades e as principais técnicas. Bom, espero que gostem! O rafting tem uma história bastante interessante. Os primeiros barcos que lembram-nos do esporte foram utilizados em 1842, quando o exército americano fez algumas expedições. E este modelo tinha algumas diferenciações dos outros barcos, por exemplo, tinha 4 compartimentos com tecido e borracha da Índia e um fundo liso, suspenso e retangular. Já a primeira viagem registrada de barco em corredeiras foi em 1869, quando John Wesley Powell organizou a primeira expedição no Rio Colorado, nos Estados Unidos, em barcos de remo central. Para comprovar que o rafting é um esporte bastante antigo, existe uma fonte histórica que cita o esporte, que é o clássico As Aventuras de Huckleberry Finn, de 1884. Mais à frente vou ler para vocês. Em 1896, aconteceu uma mudança muito importante no esporte, que foi feita pelo Nathaniel Galloway. Ele aprimorou as técnicas com uma modificação muito simples, colocando o assento do bote virado para frente, possibilitando assim de encarar de frente as corredeiras, facilitando as manobras. Em 1909 é um marco muito importante também, pois foi realizada a primeira viagem de rafting com finalidade comercial. Aqui são 2 fotos importantes para a história do rafting. Uma delas se encontra o Nathaniel Galloway e a outra é o John Wesley Powell. E aqui é parte do livro que cita o rafting. O personagem diz: "Não há casa como um rafting. Outros lugares parecem ser tão apertados e sufocantes, mas um rafting não. Nele você se sente livre, fácil e confortável." Continuando com a linha do tempo, nas guerras mundiais o rafting foi utilizado como bote salva-vidas, mas foi depois da Segunda Guerra que o rafting tomou um grande impulso, por conta dos botes excedentes do exército que foram parar nas mãos de aventureiros da América do Norte. Nos anos 50 teve a melhora dos equipamentos do esporte e a descoberta de novos roteiros. Já nos anos 60 teve uma grande evolução com uma série de novos modelos e ideias, e esse período é considerado o boom do rafting. Mas como nem tudo são flores, o esporte teve uma hibernação nos meados da década de 70 por conta da pouca novidade. E isso só vem mudar nos anos 80, quando alguns especialistas resolvem trabalhar novas ideias. É nessa época que o esporte chega ao Brasil. Apesar do pouco tempo, o esporte se popularizou e o rafting se desenvolveu rapidamente. E o primeiro campeonato brasileiro aconteceu em 1995 na cidade de Tibagi, no Paraná. No que consiste o rafting? A começar pela etimologia da palavra. Raft significa jangada na língua inglesa, e o sufixo ing, indica uma ação que está acontecendo. Logo, rafting se trata de uma atividade de aventura na natureza, envolvendo uma jangada e uma equipe. Mais precisamente, consiste em descer um rio que tenha uma determinada altura e um bom desnível para ganhar velocidade na descida, utilizando um bote ou uma jangada e remos para ajudar nas dificuldades do percurso. As modalidades do rafting. As modalidades desse esporte estão mais relacionadas aos campeonatos. Nos campeonatos, a pontuação das equipes varia de acordo com o desempenho em cada modalidade. E essas modalidades são tiro de velocidade, slalom, sprint e descenso. Tiro de velocidade. Consiste em percorrer um percurso no menor tempo possível, e as equipes largam com 1 minuto de diferença entre elas. Slalom. O slalom consiste em completar o percurso delimitado por 10 portas no menor tempo possível, com o mínimo de penalizações. Uma porta consiste em 2 balizas redondas de 2 metros, suspensas do rio, e com espaço entre elas para o bote passar no meio. Cada equipe deve passar conforme o sentido indicado, a favor da corrente, sinalizada por balizas verdes,
e contra a corrente, sinalizada por balizas vermelhas. A largada deve ser de intervalos de 2 a 3 minutos entre as equipes. Cada equipe deve cumprir o percurso 2 vezes, e sua melhor passagem é computada para o resultado final. Caso toque em alguma porta, a equipe é penalizada com um acréscimo de 5 segundos ao tempo. Se por outro lado, um ou mais membros da equipe não passarem pela porta, são acrescidos 50 segundos ao tempo final. Sprint. Sprint consiste em completar o percurso e terminar na frente do bote adversário, pois nessa modalidade, 2 botes largam ao mesmo tempo e lado a lado, diferente das modalidades anteriores que tinham um tempo entre uma largada e outra. Descenso. Descenso consiste em completar o percurso o mais rápido possível, mas o diferencial dessa modalidade é que o percurso completo dela tem entre 20 e 30 km. As equipes descem todas juntas, mas com 1 minuto de diferença na largada, e essa é uma das modalidades mais exaustivas. A classificação dos rios. O rafting pode ser classificado em 6 classes diferentes que levam em consideração a dificuldade para a travessia dos rios e os riscos impostos por ele, a velocidade da água, o percurso e o volume de água do rio. As classes do rafting seguem a escala internacional de dificuldade dos rios, que foi criada pela American Whitewater, com o intuito de se tornar uma escala única, por isso intitulada como internacional. O seu principal objetivo é tornar evidente quais riscos e dificuldades um determinado rio pode impor aos seus exploradores e navegantes. Dessa forma, a escala ela pode ser aplicada em qualquer rio. A classe 1 de dificuldade apresenta águas rápidas, com ondas e pedras pequenas, poucas obstruções, todas óbvias e compreendidas com pouco treinamento. O risco para nadadores é pequeno e o autossalvamento pode ser fácil. A classe 2 apresenta corredeiras diretas com largos e evidentes canais. Impõe a necessidade de manobras ocasionais para o fácil desvio de pedras e ondas. Nadadores raramente sofrem algum tipo de ferimento. As corredeiras da classe 3 apresentam ondas moderadas e regulares que podem ser difíceis de evitar e inundam o bote. Manobras complexas para o controle do bote dentro de passagens estreitas ou no contorno de bordas são muitas vezes necessárias. Nadadores raramente sofrem algum tipo de acidente. O autossalvamento é fácil e o salvamento por grupo de apoio pode ser necessário para evitar a submersão por longo tempo. A classe 4 apresenta corredeiras intensas e poderosas, mas previsíveis, que requerem o controle preciso do bote em águas turbulentas. Nesse tipo de rio, o risco para os nadadores é de moderado a alto, e as condições das águas podem tornar o autossalvamento difícil. O salvamento por grupo de apoio muitas vezes é necessário e requer habilidades práticas. Na classe 5, as corredeiras são extremamente longas, violentas e com muitas obstruções que expõem o remador a riscos adicionais. Apresentam ondas grandes e inevitáveis, com quedas íngremes e elevadas e uma rota complexa. O rafting nesse tipo de rio exige um alto nível de aptidão. O nado não é indicado, pois o salvamento pode ser muito difícil, mesmo para os especialistas. Equipamento e grupo de apoio são essenciais. Na classe 6, há rios que devem ser evitados porque apresentam níveis de dificuldade extremo, com muita imprevisibilidade e perigo. As consequências dos erros podem ser graves e o resgate impossível. Deve ser explorado apenas por equipe formada por peritos em níveis de água favoráveis após uma exposição pessoal próxima e após tomar todas as precauções. Os tipos de embarcações. Os botes de raft variam entre os 3,6 metros e os 5,5 metros de comprimento e transportam entre 4 e 10 passageiros. O bote é feito de um material bem resistente que mistura fibra de poliéster e neoprene, chamado de palon. Possui um sistema autoesgotável, onde a água sai sozinha. As peças localizadas no chão do bote são para fincarem os pés. São utilizadas para os tripulantes se fixarem no bote com mais segurança e estabilidade. Os remos eles são fáceis de manusear, são bem leves, com pás de plástico bem resistente ou de fibra de carbono, e possuem os cabos de alumínio. Existe também como opção o denominado kayak raft, que mede 1 metro de largura e 3 metros de comprimento. Flexível e bastante manobrável, é estável e fácil de controlar. O caiaque é característico pelo seu peso muito leve, pela elevada capacidade de manobras e é feito de PVC. Ele fala um pouco mais sobre as técnicas do rafting.
que são basicamente o jogo de corpo e o estilo de remada que vão ser usados. Isso, de certa forma, é importante, mais importante a partir do nível 3 de dificuldade, depende dos rios. E as técnicas são bem úteis em si. Remar de frente, basicamente, como o nome fala, é remar de frente. Parece simples, porém ele tem todo um movimento de corpo complexo que movimenta toda a estrutura superior do corpo. Remada alternada é a remada em conjunto da equipe, sendo que o lado esquerdo irá remar para frente e o lado direito irá remar para trás, ou vice-versa. O intuito disso é basicamente girar o barco rapidamente. Existe também o apoio baixo e o apoio alto, que basicamente é o apoio alto quando o barco estiver virando ou estiver muito inclinado, vai ser a equipe a gente se jogar para o lado oposto para tentar nivelar e não deixar o barco virar. Já o apoio baixo é com auxílio do remo, tu vai tentar deixar ele o mais horizontal possível com a água na direção que o barco está virando e manter ali para que o barco não vire. Também há outras técnicas que não foram citadas, como remada em ré, varredura e puxada lateral. O instrutor é o responsável pelos comandos, sendo responsável também por indicar as manobras necessárias durante a travessia. Para os comandos funcionarem, é de extrema importância que todos da equipe remem coordenados, acompanhando os dois remadores posicionados na frente do bote, que são responsáveis pelo ritmo. Os principais comandos são frente, onde todos os praticantes remam puxando a água da frente para trás, impulsionando o bote para frente. Ré, todos os praticantes remam puxando a água de trás para frente, diminuindo assim a velocidade do bote. Direita ré, o pessoal posicionado no lado direito do bote rema para frente, o da esquerda para trás. Esquerda ré, o pessoal do lado esquerdo do bote rema para frente e os da direita para trás. Parou? É onde todos os praticantes param de remar e colocam o remo sobre o colo, com a parte espalmada para fora do bote. Piso, todos os praticantes colocam o corpo inteiramente dentro do bote, segurando no cabo de segurança. Este comando dá estabilidade ao bote em corredeiras radicais. Peso acima, quando o bote enfrenta uma queda ou desnível grande. A frente do bote afunda na água. Este comando é dado para que os praticantes se desloquem para a parte de trás do barco, fazendo um contrapeso para o bote não virar. Peso à direita ou à esquerda. Todos os praticantes inclinam o corpo para a direita ou esquerda, fazendo contrapeso para este lado. Agora falando sobre as manobras. Existem muitos tipos de nomes de manobras no rafting. Neste trabalho falaremos brevemente sobre 3 delas. O slalom, também conhecida como zigue-zague, é originária da canoagem. A manobra é feita para passar entre 2 pedras, fazendo o contorno em zigue-zague. O surf de bote ocorre de frente para a corredeira, onde o instrutor ajuda o grupo a colocar o bote inflável dentro do refluxo. Isso faz com que o barco fique preso nessa movimentação da água, e dependendo da disposição dos participantes, o bote pode ficar horas surfando. O portage, ele consiste em passar a pé com equipamentos, botes e tudo mais pela margem do rio. Isso é feito para evitar que o barco encare obstáculos perigosos como uma corredeira de nível 6. Nesse slide aí, focar mais em curiosidades e dicas do raft. A modalidade tem conseguido se abranger mais nesses últimos tempos, tendo como suas participações nas Olimpíadas de Munique, de Barcelona e de Atlanta, sendo que esses 2 últimos foram apenas apresentações. E também nesse coisa de esporte já olímpico e mundial assim, o Brasil tem ganhado seu certo destaque, tendo já acumulado 8 mundial. Agora eu ia dar umas dicas para quem está começando ou que vai começar o rafting em si, que é um esporte muito legal, hein? É um esporte em equipe, é bom em si. O certo seria começar com o instrutor, para tu ter o básico, como remar ou em situações mais críticas assim, saber o básico do que fazer. É um bom jeito de começar.
Pra depois tu conseguir demandar, começar com rios mais de grau, dificuldade mais baixas. Outra básico, mais ou menos, é usar o colete salva-vidas, que mesmo sabendo nadar, talvez vai ter um outro rio que vai ter correnteza, vai ter um repuxo para baixo. De certa forma é indicado e é meio que obrigatório no rafting usar o colete. Ter uma boa sincronia com a sua equipe, não adianta você tá lá remando lá, descendo o rio, daí lá tem uns 2, 3 remando para trás, uns 3, 2 remando para frente. Tem que ter essa sincronia com a equipe. E uma que é bom para a pele também é usar protetor solar. Bem útil e previne certos infortúnios, por assim dizer. Para concluir, o rafting é um esporte de aventura que envolve muita emoção e trabalho em equipe. O esporte traz uma longa história que vem se moldando juntamente a quem o pratica. Podemos dizer que, para nível profissional, é exigido um pouco de técnica de quem o pratica, mas, de forma geral, pode ser praticado por qualquer pessoa que busque apenas um pouco de aventura e diversão em contato com a natureza. Para compor esse trabalho, nós utilizamos de sites esportivos e vídeos de praticantes de rafting. E agora fiquem com as referências. É isso, muito obrigada pela atenção de vocês.